O assaltante de joias mais misterioso de Los Angeles. Essa é a história de hoje. Bom, meu povo, pra gente começar a história de hoje, eu só queria dar algumas informações para contexto da história, para que você fique imersivo nessa história. Obviamente, o local em que tudo se passa é na cidade de Los Angeles nos dias atuais e basicamente a gente vai contar a história de um assaltante profissional com especialidade em pedras preciosas, em joias e diamantes, só que tem uma característica importante nesse cara. Esse cara não utiliza nenhum tipo de violência nos seus assaltos. Ele nunca tirou em ninguém, ele nunca feriu ninguém gravemente. E aí é que a gente começa a história. Basicamente, antes da gente chegar no primeiro parte aqui do assalto, a gente só precisa fazer um pequeno background aqui do nosso protagonista. Vamos colocar o nome do nosso protagonista, que o nome dele é Dave. Esse é o nome do protagonista. E Dave, basicamente, ele cresceu em Los Angeles, mas ele cresceu em uma família bastante problemática e Dave nunca teve uma condição financeira muito boa. Basicamente, desde muito cedo, o Dave acabou tendo contato com o mundo do crime através de uma espécie de mentor do crime, e a gente vai chamar esse mentor aqui de Robert. Robert basicamente apresentou para Dave a oportunidade dele entrar pro mundo do crime sendo um assaltante profissional e ganhando muito dinheiro com isso. Dave tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos quando ele começou a trabalhar de fato. Dave nunca gostou da ideia de usar violência e Robert sempre deu para ele missões que envolviam roubar. Dave sempre tentava fazer aquilo do jeito mais limpo e profissional possível. Dave também é muito afissurado por carros, especialmente carros antigos e carros com características fortes como motor V8, V12, Dodge, Camaros, enfim, ele gosta de carros com personalidade. Então Dave desde muito cedo se tornou um assaltante e um bom piloto de fuga. Agora que a gente já contou um pouco desse background, a gente já vai direto ao ponto pro primeiro assalto importante para nossa história. Só um adendo rápido, Dave, depois de bastante tempo, Dave aqui já tem 32 anos. E agora Dave está indo fazer mais um de seus assaltos. Agora a gente vai lá. A rotina de Dave começa às 5h40 da manhã, quando ele se arruma, veste seu terno chique, organiza seu telefone e carrega a sua Glock. Ele vai para sua garagem, entra no seu carro e ele vai em direção ao ponto de encontro. O objetivo aqui é muito simples. O seu alvo é uma joalheria, mas não tecnicamente a joalheria em si. O alvo de Dave aqui, na verdade, é o caminho até ela. O plano ele é muito simples: interceptar um transporte de diamantes até uma joalheria muito rica em Los Angeles. O plano é basicamente Dave chegar, conseguir se aproximar de quem realmente vai fazer a segurança do transporte, conseguir nocautear esse cara, se disfarçar de motorista segurança que vai proteger a entrega dos diamantes até a joalheria e realizar o assalto na hora certa. E é exatamente isso que Dave faz. Outra coisa muito importante é que todos os assaltos de Dave, desde que ele começou na vida do crime, ele sempre tinha uma espécie de padrão. Ele sempre age próximo da rodovia 101 de Los Angeles, que é uma rodovia muito fácil, especialmente para a fuga e principalmente, para conseguir ter acesso rápido aos principais pontos da cidade de Los Angeles. E é basicamente isso que o Dave faz. Ele vai, se prepara, ele entra no carro, vai na localização exata que ele sabe onde o segurança, que vai estar fazendo ali a guarda do transporte vai estar. Ele chega no carro, para na frente dele o carro e abre o porta-malas do carro na frente dele. O cara fica meio assustado com aquela questão, desce do carro e vai ver o que está acontecendo. Nesse momento, Dave basicamente rende o cara e aí ele já faz o processo padrão. Ele basicamente manda o cara entrar no porta-malas sem nenhum problema, assume o papel de segurança e vai até o local em que o carro que está transportando os diamantes sai do ponto de encontro. É nesse exato momento que Dave só faz o roteiro padrão. Ele segue o carro até o final da rodovia. Quando chega no ponto de encontro, ele anuncia o assalto, basicamente da forma pacífica como ele sempre tem feito. Ele pega os diamantes que ele foi buscar, entra dentro do carro dele e volta para casa. Ele vai até o contratante dele, Robert, e ele anuncia para Robert que ele tá meio cansado, tá querendo seguir um outro rumo e que o outro assalto que o Robert estava querendo contratar ele já tinha muito tempo,
O Dave não queria. Isso porque aquele assalto seria arriscado demais e o Dave sabia que muito provavelmente teria que envolver alguma coisa como tiroteio ou pessoas teriam que se ferir, e isso ia completamente contra o código de conduta de Dave, já que ele somente se importava com dinheiro, mas ele não queria ferir ninguém. Avançando um pouco mais, a gente precisa falar de um outro personagem que é bastante importante para essa questão. Tem um chefe de polícia, um policial muito habilidoso, muito antigo no departamento de polícia de Los Angeles, que acredita numa teoria. Ele sabe que esses assaltos que vêm acontecendo próximos da rodovia 101 têm origem em algum tipo de pessoa específica. Ele sabe que aquilo tudo está relacionado a uma pessoa só que ele não consegue provar isso, e a maior parte das pessoas dentro do departamento ficam desmentindo ele. Agora a gente precisa falar de um outro acontecimento que é muito importante também pra gente poder chegar no golpe principal dessa história toda. Mas antes da gente ir pro início do golpe principal, vamos lá. O Dave tem o objetivo de chegar em um valor milionário específico pra ele se aposentar de vez da vida do crime. Só que exatamente quando ele tava fazendo um pouco de conta e tentando pensar mais ou menos em qual seria o golpe perfeito pra isso, enquanto ele tava no trânsito, um carro bateu no fundo do carro dele. Na verdade, era uma mulher que acabou se distraindo e bateu no fundo do carro dele, mas Dave acabou gostando ali meio que dela e não agiu com nenhuma ignorância nem nada, apenas pegou o número dela ali para contato e seguiu em frente pela casa. Um evento muito importante aconteceu, é que Dave ficava pensando sobre essa questão da vida do crime e os riscos que ele frequentemente contava. Isso porque alguns meses antes, o Dave tinha passado por uma experiência de quase morte, aonde um dos bandidos que ele foi roubar acabou disparando em direção contra ele com uma arma que ele não viu, e por muito pouco ele não morreu. Isso virou uma espécie de trauma e um alerta que fazia com que Dave quisesse se afastar cada vez mais dessa vida do crime. Agora a gente vai avançar para um belo dia onde o Dave, raciocinando sobre essa questão da aposentadoria, ele decidiu mandar uma mensagem para a mulher que bateu no carro dele no trânsito, e a mensagem era basicamente perguntando se ela gostaria de sair com ele. Ela vai, aceita o convite, ele leva ela a ter um restaurante bem chique em Los Angeles, só que ela é uma pessoa simples e ela estava um pouco que desconfortável naquele lugar, apesar dela demonstrar bastante interesse nele. Aí eles basicamente conversam e ele leva ela para um lugar mais simples ali. Ela tenta fazer algumas perguntas sobre a vida dele, mas ele age de uma forma muito fechada e misteriosa. Só que como ele gosta muito dela, ele sempre dá uma espécie de uma resposta um pouco branda. Mas enfim, eles acabam avançando um pouco ali no relacionamento, mesmo ele com tantos segredos, e agora a gente avança para a parte importante. O Dave acaba recebendo informações de um velho amigo dele, que sempre passou para ele golpes importantes, de o que seria talvez o maior golpe que ele teria feito e que conseguiria garantir essa saída dele do crime. O golpe basicamente envolvia sobre um bilionário que estaria fazendo uma festa de casamento muito rica. E esse contato dele passou para eles informações de uma mulher que trabalha na agência de seguros, que está responsável por garantir a segurança dos bens desse bilionário, e que o Dave deveria arrumar um jeito de entrar em contato com essa mulher. E é exatamente isso que o Dave acaba fazendo. O Dave consegue localizar essa mulher e ele vai e faz uma proposta para ela. Inicialmente, ele acaba se aproximando dela ali, criando uma espécie de contexto ali com ela, até um pouco ali romântico, vamos dizer assim, para conseguir se aproximar, e no final das contas ele acaba chamando ela para sair. Quando eles estão conversando, o Dave vai e coloca as cartas na mesa. O Dave acaba falando para ela que sabe que ela é meio infeliz no trabalho dela, porque eles nunca reconhecem de fato o valor dela, apenas porque ela já é uma mulher com uma idade mais avançada, e que a agência que ela trabalha, priorizam mulheres mais novas para conseguir encantar ali os clientes na hora de fazer o seguro. E ele acaba fazendo uma proposta para ela, para que ela pudesse passar ali informações para que eles pudessem estar efetuando esse roubo. Ela, como ela tinha acabado de passar por uma frustração muito grande naquele mesmo dia no trabalho, acabou topando e acabou passando as informações que ele precisava. O foco do assalto seria os presentes dos padrinhos de casamento da noiva do bilionário, que basicamente seria um kit de diamantes caríssimos que estariam sendo trazidos de avião por um dos agentes dele. O plano seria muito simples, basicamente, ele só teria que ir roubar essa carga de diamantes de uma forma
bem inteligente. Ele nem precisou de muita coisa. O plano seria muito simples. Ele basicamente esperaria quando o agente viesse de viagem e levaria, né, os diamantes até o hotel, conseguiria se disfarçar do motorista pessoal desse agente e conseguiria entrar até o quarto de hotel onde os diamantes seriam transportados. Só que antes da gente ir pro golpe final, a gente precisa mostrar a segunda parte dessa história, que é o seguinte. Lembra do Robert, que era o contratante do Dave durante muito tempo? Pois é, o Robert não gostou nada do Dave ter pulado fora desse serviço que ele estava pensando em fazer há muito tempo. E foi aí que o Robert deu um serviço pro filho de um cara que o Robert contratou por muitos anos e que acabou sendo aí, né, desvivido em um dos seus serviços. O cara é um moleque muito novo, mas que ele é louco pra poder ser uma espécie de rei do crime, só que ele é completamente psicologicamente instável. E o Robert dá a missão pra ele do seguinte: basta você colar no Dave, conseguir pegar o máximo de informação possível e quando ele terminar de fazer o roubo dos diamantes, você rouba dele e acabou. E se você quiser fazer alguma coisa com ele, aí fica por sua conta em risco. Basicamente o Robert aí meio que passando a perna no Dave, que trabalhava pra ele durante todo esse tempo. Eu só passei esse contexto aqui porque esse personagem, que a gente pode colocar o nome dele de Mike, vai ser muito importante pro desenrolar da história. O Mike, então, em uma das perseguições até o Dave, acabou roubando uma outra joalheria na cidade, e esse roubo que ele fez foi completamente maluco. Ele entrou, atirou pra cima, espancou os funcionários, ele entrou de capacete, né, pra tentar esconder a aparência dele, deixou mostrar ali um pouco do rosto dele, e ele machucou a atendente do caixa bem gravemente, apenas porque ela conseguiu ver um pouco do rosto dele. Isso é apenas um contexto pra mostrar que esse cara, o Mike, ele não vale nada, e ele vai ser uma peça bem importante para a história. Agora a gente vai para a parte 2 do golpe. É o mesmo que eu tinha te explicado há alguns minutos atrás. O golpe seria simples. O Dave iria até o ponto de encontro aonde que o motorista do agente estaria. Ele basicamente entraria lá e faria a mesma coisa que ele fez no primeiro roubo dos diamantes. Ele pegaria o motorista, colocaria ele no lugar seguro, pegaria o carro e se disfarçaria do motorista do agente. E assim ele fez. Foi até o aeroporto, o agente desce, entra dentro do carro e eles vão em direção até o hotel. Ele entra num hotel normalmente, faz a segurança dele, se passa como segurança pessoal e eles entram até o quarto onde o bilionário e a noiva estão hospedados. O agente então coloca a maleta em cima da mesa e quando todo mundo menos espera, Dave anuncia o assalto. E basicamente era muito simples, era só ele pegar os diamantes e alguns recursos que estavam em um cofre particular lá dentro. A noiva do bilionário vai então em direção ao cofre, abre o cofre, pega o conteúdo do cofre e entrega até Dave. Só que enquanto Dave estava fazendo o assalto, nós descobrimos uma coisa: Mike estava perseguindo Dave naquele exato momento. E quando o Dave ainda estava pegando o dinheiro, Mike entra lá dentro, anuncia o assalto e de uma forma muito instável ele acaba dando um tiro no ombro do bilionário. Só que nesse movimento o agente acaba sacando uma arma e rendendo Mike. Sim, o agente na verdade era o policial que sempre estava perseguindo o Dave. Esse policial conseguiu informações que Dave estaria envolvido nesse assalto porque aquela agente de seguros, apesar dela estar frustrada com o trabalho dela, ela se sentiu muito incomodada em ser meio que cúmplice de um crime e acabou passando informações. Então o policial acabou encontrando ali o assaltante, que ele era obcecado, que era o cara que não realizava nenhum tipo de violência. Só que o fato dele ter apontado essa arma pro Mike não facilitou muito as coisas. O Mike ficou muito psicologicamente instável e aí, no movimento meio que de desespero, o Mike acabou colocando uma arma em cima do peito de Dave. E como ele acabou de atirar no ombro do bilionário, para ele fazer mais besteira, era daqui para ali. Foi aí, cara, que num movimento sensacional, Dave consegue render Mike, tirando a arma da mão dele, sacando a arma dele muito rápido e dando um disparo em cheio no meio do peito de Mike. Mas isso era apenas porque Mike estava ameaçando acabar ali tirando a vida do oficial e do bilionário e da noiva dele. Aquilo que incomodou o Dave de uma forma tão forte que ele acabou fazendo isso
no impulso. Porém, Dave ficou um pouco psicologicamente instável, já que ele nunca tinha ferido ninguém daquele jeito e nunca tinha tirado a vida de ninguém. E pelo fato de Mike ser muito jovem, mesmo que ele seja um vândalo, mas por ele ser muito jovem, Dave ficou bem abalado com isso. Porém, enquanto ele estava meio preocupado, o oficial ofereceu ele uma saída. Como o oficial entendia que tudo que ele queria era apenas o dinheiro e como ele nunca tinha ferido ninguém, o oficial acabou sendo um pouco que ajudante, se é que podemos dizer assim. O oficial disse pra ele: tá aí o bandido e o que ele veio buscar. Agora você pode pegar o que você veio buscar e ir embora. Dave então pega parte dos diamantes que estavam ali na pasta, um pouco de alguns recursos e vai embora de Los Angeles. Mas ainda faltava uma coisa. Você lembra do interesse romântico de Dave? Pois é, um pouco tempo antes desse golpe final, meio que Dave teve um desentendimento com ela. Isso porque ela estava muito preocupada com ele e ela não gostava do fato dele nunca falar a verdade pra ela, e ela pediu pra que Dave esquecesse ele. Ou seja, nesse dia do assalto, o Dave tava com a cabeça bem ruim. E quando o Dave ele tava dirigindo na highway, indo em direção a qualquer cidade, o Dave descobriu que seguir naquela vida não era o objetivo, já que pela cabeça dele, ele ainda não iria se aposentar depois daquele roubo. Ele queria ainda mais dinheiro até ele poder se aposentar. Mas então ele descobriu que o que mais importava pra ele não era aquele dinheiro. Então, enquanto ele tá fugindo na highway, ele para o carro, volta pra Los Angeles. E o que acontece? Basicamente, ele volta pro interesse romântico dele, que nós podemos chamar aqui de Annie. Ele volta pra Annie e ele ainda dá uma parte dos diamantes que ele roubou pro policial por ter ajudado ele, e um pouco dos diamantes também pra corretora de seguros, mesmo que tenha sido ela que no final das contas tenha entregado ele. Ele já estava mostrando que ele não se importava mais com aquilo e que ele estava seguindo uma nova vida. Só um adendo, Dave já tinha acumulado uma boa fortuna, então agora ele e Annie vão viver uma vida muito boa, os dois. Bom, meu povo, essa história ela foi um pouquinho que rushada, vamos dizer assim, ela foi um pouco rápida aqui, mas eu quero que vocês, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Vocês preferem histórias mais aprofundadas, mais longas, ou histórias um pouco mais resumidas assim? Eu pretendo estar trazendo aqui pro canal um formato onde a gente mistura histórias um pouco mais longas com histórias um pouco mais rushadas assim. Esse foi um vídeo que eu espero que, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu quero que, por favor, vocês comentem aqui embaixo ideias para próximos vídeos, ideias de alguns tipos de história que vocês queiram saber. Por favor, dê uma olhada aqui no canal, tem outra história aqui que eu acredito que essa história você vai gostar muito. Ela basicamente conta a história de um ex-veterano militar que decidiu se tornar o maior assaltante dos Estados Unidos. Enfim, meu povo, e peço que, por favor, você se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo a sua opinião. Nós nos vemos no próximo vídeo.